Mais uma pergunta nós queremos aqui responder através desse vídeo. Nós estamos respondendo algumas perguntas sobre o tema da teologia do corpo, fruto de um breve curso que nós fizemos no programa Alegria do Amor. Então surgiram diversas perguntas, a gente está trazendo aqui essas perguntas, certo? Para vocês, e claro que essas perguntas podem vir futuramente a se desdobrar em lives, em cursos, e a gente gostaria muito que depois vocês comentassem sobre as respostas, sobre outras perguntas que vocês gostariam de fazer também aqui no canal. Então, uma pessoa perguntou, e eu quero trazer aqui para vocês: o assunto castidade é muito abrangente. Como saber se estou vivendo a castidade? É uma excelente pergunta. Primeiro, a gente já comentou um pouco sobre a abrangência desse conceito castidade. Castidade não é simplesmente não ter atos sexuais, não ter ato sexual antes do casamento. Nós sabemos que a castidade toca em diversos pontos da nossa vida. Então, a castidade tem a ver com a integração do nosso ser, tem a ver com a nossa sexualidade vivida de acordo com o projeto de Deus, compreendendo que o nosso corpo não foi feito simplesmente para a gente usá-lo para fins hedonistas, o prazer pelo prazer, mas o prazer, ele na verdade é uma linguagem, e a gente precisa compreender que tudo isso que está relacionado à castidade precisa ser vivido no tempo certo, precisa ser vivido no tempo, vamos dizer assim, proposto para cada pessoa em cada etapa da vida. Um exemplo disso: enquanto você é solteiro, você é chamado como solteiro a viver a castidade, a fugir das ocasiões de pecado, a não cobiçar a mulher do outro, a não cobiçar, a não reduzir alguém ao aspecto genital. Então, em cada etapa da nossa vida, a gente precisa viver a castidade de acordo com aquela etapa, ou de acordo com aquele estado de vida. Um exemplo: o casado, ele é chamado a viver a fidelidade ao seu matrimônio. Então, quando ele fere o seu matrimônio, e eu não estou dizendo aqui simplesmente do ato sexual em si, mas quando ele busca outras mulheres nas redes sociais, ele está ferindo, está traindo o seu compromisso matrimonial, mesmo sem ter tido o ato físico. Mas o fato de você alimentar o seu coração com certas coisas já fere o seu compromisso, ou seja, já fere a sua castidade. O sacerdote que não cumpre o seu celibato também fere a castidade. Um religioso que também não vive a fidelidade ao seu celibato também fere. Então, em cada fase da nossa vida, dos nossos estados de vida, onde já definidos o estado de vida, eu tenho por missão viver a fidelidade àquele chamado, àquela vocação. Eu preciso a cada dia lutar, claro, fazer a nossa parte. Existe esforço, existe a graça de Deus, que Deus nos dá a sua graça sempre. Existe uma graça de Deus para a gente corresponder à sua vontade, mas também nos esforçarmos para combater aquilo que nós quer nos afastar da vontade de Deus. Vejam, existe toda essa abrangência em relação à castidade. Então, eu preciso sim avaliar até que ponto eu estou dando brecha, o que eu tenho escutado, o que eu tenho assistido, os lugares que eu tenho frequentado. Tantas realidades podem estar comprometendo ou criando muitas vezes brechas para que pecados mais graves possam acontecer,
Então, é muito importante a gente ter primeiro o entendimento do que é castidade. E nesse sentido a igreja tem muitos documentos que iluminam o nosso coração sobre esse tema. Então, primeiro a gente tem que entender que ele realmente é abrangente, compreender o que a igreja ensina sobre castidade, para que a gente possa, segundo o nosso estado de vida, segundo, né, a nossa etapa de vida, a gente possa viver, porque isso certamente, quanto mais nós abraçamos de modo conveniente a castidade, isso resultará em coisas muito positivas para nós. Shalom!